Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro, vamos dar início aí. Eu quero que vocês peguem o livro de ciências, abram na página 282. Nós iremos falar sobre os fenômenos naturais, físicos ou químicos, certo? Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Os fenômenos naturais são aqueles que acontecem naturalmente, que ocorrem na natureza ou por causa dela. É o caso das chuvas. Há também os fenômenos não naturais, que são fenômenos que acontecem por causa da ação humana, ou seja, o ser humano os provoca. É o caso do armazenamento de água da chuva em barragens. Muitos fenômenos naturais e não naturais podem ser classificados em fenômenos físicos ou químicos, assim como diversos fenômenos em nosso dia a dia. Os fenômenos físicos são aqueles que modificam a estrutura da matéria, mas não há o surgimento de uma nova substância. É o caso das chuvas de granizo, por causa de baixas temperaturas. O fenômeno físico altera apenas a forma da matéria, como o granizo, que consiste em pedaços de gelo, ou seja, de água no estado sólido. Os fenômenos químicos são aqueles em que ocorre a formação de novas substâncias. É o caso da ferrugem. O ferro reage aos poucos com oxigênio, causando o quê? A oxidação. O fenômeno químico altera a natureza da matéria, ou seja, as suas propriedades. Então, o físico, ele não altera, né? Ele não modifica a estrutura da matéria. Já o químico vai modificar, né? Igual no ferro, quando acontece aquela oxidação, né? Não sei se vocês já viram, mas quando fica, que causa a ferrugem, ele fica meio dourado, assim, meio... não é nem dourado, é tipo um rosé, assim, um líquido, é bem estranho, certo? Então, vamos realizar aí as páginas 284, 286, façam e retornem para a gente fazer a nossa correção. Vamos lá. Número 1. Escreva a explicação de cada fenômeno apresentado. Letra A. Fenômenos naturais. São aqueles que acontecem o quê? Naturalmente, né? Que ocorrem na natureza ou por causa dela. Letra B. Os fenômenos não naturais. São os fenômenos que acontecem por causa da ação humana, ou seja, o ser humano os provoca. Fenômenos físicos são aqueles que modificam o estado da matéria, mas não há o surgimento de uma nova substância. E os fenômenos químicos são aqueles em que ocorre a formação de novas substâncias, certo? Número 2. Marque os fenômenos não naturais, ou seja, os provocados, né? Então, olha aí, ó, o fenômeno provocado. A ação aí de cozinhar é um fenômeno que provocado, né? Eu vou transformar, né? É um fenômeno que químico, porque eu transformo o alimento. A segunda imagem aí embaixo tem uma mulher com um liquidificador. Também é um fenômeno não natural, né? Em cima e ao lado tem uma destruição da mata. Aí, né, queimadas. Então, é tudo ação que o homem faz, né? Então, pode marcar também. A terceira aí é da noite, né? Uma névoa. Então, é um fenômeno natural. Ao lado tem a neve. Em cima aí também parece que é um clima bem frio, então só essas três mesmo, certo? Número 3, classifique os fenômenos em físicos ou químicos. Então vamos lá. Produção de plástico a partir do petróleo. Aí é um fenômeno que químico, né? Porque é uma produção do plástico a partir do petróleo. Então pega o petróleo e faz o plástico. Então há o que? Uma modificação, certo? Decomposição da luz solar por um prisma. Aí já é um fenômeno físico, né? Não há aí a transformação. Fabricação de fios de cobre a partir de uma
Barra de cobre também é um fenômeno físico, né? Porque a partir da barra de cobre faz o fio de cobre. Então, né, não há aí um fenômeno químico. Fabricação da colhada a partir do leite. Aí já é um processo químico. O prego enferrujado, químico. A digestão de uma maçã, químico. Produção da gasolina a partir do petróleo também é químico. Queima de gasolina, químico. E a transformação do gelo em água, físico, né? Porque o gelo já é água, né? Só que em estado sólido. Mas aí, a partir do momento que ele vira líquido, né? Mas continua sendo água, não há uma transformação. Então, é um fenômeno físico. Observe os fenômenos registrados nos quesitos anteriores e classifique-os em físicos ou químicos. Depois, debata a conclusão em que a sua turma chegou. Então, é isso aí, né? É o que eu acabei de explicar. O que vem a ser químico é o que se transforma, né? E o físico não se transforma, ele continua sendo a mesma coisa. Ele pode estar, por exemplo, igual a barra de cobre, né? O fio de cobre, a partir de uma barra de cobre, mas ele continua sendo ali a mesma coisa, né? A diferença é que um vai estar em barra e o outro vai estar em fio, mas é a mesma coisa. Já aí, por exemplo, o prego enferrujado aí já modificou, né? Mudou. Então, por isso é químico. 5. Pesquise, ilustre, conceitue fenômeno físico e químico. Aí é o que vocês vão achar aí, né? Porque o físico é aquele que as propriedades da matéria não se alteram e não há mudança o quê? Na sua constituição atômica, né? Ele continua sendo o mesmo. Já o físico é aquele que há alteração, né, na estrutura atômica dos elementos envolvidos. 6. Observe cada matéria e escreva que fenômenos físicos e que fenômenos químicos poderiam acontecer com ele. Por exemplo, aí o papel. O papel, eu posso fazer o que com o papel? Eu posso picar o papel, eu posso queimar o papel, né? A madeira, eu posso cortar a madeira, eu posso queimar a madeira. E tem aí a latinha, né? Eu posso o quê? Amassar a latinha, ou deixar ela num canto até ela enferrujar, né? Então, são tudo processos, né? Então, aí, amassar a latinha é um processo o quê? Físico, né? Agora, já enferrujar é um processo químico. Como, por exemplo, picar o papel é um processo o quê? Físico, porque ele continua sendo papel, só que um papel picado. A partir do momento que eu queimo, aí ele se transforma em químico, porque aí ele deixa de ser papel, né? A madeira é a mesma coisa. Se eu cortar a madeira, ela continua sendo madeira, só que uma madeira picada, mas ela não deixa de ser madeira. Mas a partir do momento que eu a queimo, aí ela deixou de ser madeira. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de ciências.